A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Estamos aqui em mais uma aula da Escola Bíblica Online, pelo MED Distrital, sobre a liderança da pastora Vanessa e o superintendente, pastor Antônio Carlos. Eu sou o Anderson, da Igreja do Nazareno Luz, em Nova Iguaçu, pastor Charles Luiz, e estou aqui para mais uma aula dessa série de aulas que nós estamos falando sobre a identidade nazarena. Nas últimas duas aulas, nós falamos sobre os artigos de fé. São 16 artigos de fé e nós abordamos 10 até agora, 5 na primeira aula, 5 na segunda. E agora nós vamos abordar os últimos 6 artigos de fé. Se você ainda não assistiu às aulas anteriores, eu convido você a assistir. Vai no nosso canal no YouTube, na lista de vídeos, tem a playlist Escola Bíblica Online. Ali você tem as aulas do Mateus, da pastora Vanessa, do pastor Léo, da pastora Cleide, do pastor Antônio Carlos, e as minhas aulas também sobre identidade nazarena. Depois de mim, virá o pastor Felipe Borduan também, com santidade e inteira santificação, onde ele vai abordar mais profundamente a teologia de Armínio, a teologia de John Wesley e o viver santo. E eu quero convidar você a se inscrever no canal da Igreja do Nazareno, Distrito Rio de Janeiro, Baixada 2. Se você já é inscrito, convide seus amigos da sua igreja, de outra denominação, não importa se é da Igreja da Assembleia de Deus, da Presbiteriana, da Congregacional. O que importa é você compartilhar as aulas que falam de Deus, do seu amor e da sua paternidade e a nossa identidade como filho de Deus e nossa identidade como Igreja do Nazareno. Pai querido, Pai eterno, em nome do Senhor Jesus, eu quero agradecer a Ti por esta aula, agradecer a Ti pelo meu irmão, minha irmã que está me assistindo nesse momento, que seja tão proveitosa para ele quanto foi para mim também, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor possa nos abençoar para a glória e honra do Teu nome. Amém. Bom, ali é uma abordagem geral dos artigos de fé. Essa imagem você pode buscar no Google. Se você colocar artigos de fé, Igreja do Nazareno, você vai encontrar essa imagem. Ela é muito interessante porque ela mostra os 16 artigos de fé de forma bem abordada. Você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Deus Trino, Jesus e o Espírito Santo ali no primeiro grupo. As Sagradas Escrituras que fazem uma ponte entre Deus e o homem. E aí, a partir dali, começa os artigos de fé voltados para o homem. O pecado original e o pecado pessoal, a expiação de Jesus Cristo, a graça preveniente de Deus que nos alcança ainda quando não éramos cristãos, que nem conhecíamos Deus, achávamos que conhecíamos, né? O arrependimento, a justificação, regeneração e adoção, e a inteira santificação e a santidade cristã. São os 10 primeiros artigos de fé que nós abordamos nas aulas anteriores. E a partir de agora, a gente vai falar dos 6 últimos artigos de fé, começando naquele primeiro grupo ali, que você pode perceber, a igreja, batismo, santa ceia e cura divina. O primeiro artigo de fé, a igreja, inclusive, tudo aquilo que eu estiver lendo aqui, que está passando ali também no slide, você pode conseguir esse material no Manual da Igreja do Nazareno. O Manual da Igreja do Nazareno está disponível em diversos sites, só uma busca rápida no Google você acha, mas para te facilitar eu coloquei um link aí no texto desse vídeo. Primeiro artigo de fé que a gente aborda hoje, que é o 11º da lista, a igreja. Diz o texto: cremos na igreja, a comunidade que confessa a Jesus Cristo como Senhor, o povo da aliança de Deus, feito novo em Cristo, o corpo de Cristo, congregado pelo Espírito Santo através da palavra. A palavra igreja que nós dizemos aqui, que cremos, não é igreja instituição, mas igreja corpo, congregação. Então, nós cremos na igreja, a comunidade que confessa a Jesus Cristo como Senhor. Aonde eu estou aqui, nesse templo físico, reunimos-nos periodicamente, 2, 3, 4 vezes por semana, dependendo das programações, reunimos para adorar ao Senhor aqui, com cânticos, com mensagem, com orações, com consagrações, mas
uma hipótese. O pastor resolve mudar a igreja de lugar. Vamos agora lá para a estrada de Madureira. Tem um galpão lá que a gente comprou e vamos construir lá. Saímos daqui e vamos para lá. Para ajudar nas despesas, vamos vender o espaço. E aí o vizinho está interessado em comprar. Tudo hipótese, tá? Tudo suposição. O vizinho está interessado em comprar. E aí ele compra o espaço, a gente vai lá para lá e constrói lá. E aí aqui vira a casa, a extensão da casa do vizinho. Você vai dizer, deixou de ser igreja. Deixou de ser igreja. Quem passar ali na frente agora vai ver grades e janelas, mas é uma casa inteira até a casa do vizinho. E aí vai falar, aqui tinha uma igreja. Aqui tinha uma igreja. Cadê eles? A igreja continua. A igreja está lá na Estrada de Madureira. A mesma igreja que estava aqui está lá. Mas não é a igreja templo físico. Somos nós. Somos nós. Esse espaço aqui nós chamamos de igreja a título de organização. A título de identificação também, facilitar a identificação. Aí eu vou ao mercado, eu vou ao padaria, eu vou à minha casa, eu vou ao meu trabalho, eu vou à igreja. Então, a título de identificação do local, da localidade, a gente chama de igreja. Mas quando a gente fala aqui, cremos na igreja, no texto, está se referindo a você, a mim, nós juntos, congregação, a comunidade do corpo de Cristo. A palavra eclésia diz reunião de cidadãos chamados para fora de seus lares, para algum lugar público ou assembleia. Essa palavra eclésia, ela é o grego da palavra igreja que nós lemos na Bíblia. Tem um chamado dicionário Strong. Se você nunca ouviu falar, pesquisa no Google, dicionário Strong. É um dicionário em hebraico e em grego das palavras contidas na Bíblia. Ou seja, você está lendo ali Jesus chamando Pedro de igreja. Agora será a minha igreja. E aí você vai lá no dicionário Strong e vai ver que o significado daquela palavra no grego, a tradução é eclésia. E o significado de eclésia é isso que eu escrevi ali. Claro que tem muito mais, uma definição maior. Eu incentivo você, pesquisa no Google, tá? Dá um Google lá nesse dicionário Strong. O texto continua dizendo, Deus chama a igreja a expressar a sua vida na unidade e comunhão do Espírito, na adoração através da pregação da palavra, na observação dos sacramentos e no ministério em seu nome, pela obediência a Cristo, viver santo e responsabilidade mútua. Eu sozinho sou igreja, mas eu com você somos um em Cristo. E aí Deus nos chama para expressar essa unidade e comunhão do Espírito. Na adoração, por isso a gente se congrega, a gente se ajunta para adorar a Deus. Na pregação da palavra, na observação dos sacramentos, a Santa Ceia, o batismo nas águas, e no ministério em seu nome, pela obediência a Cristo, viver santo e responsabilidade mútua. A missão da igreja no mundo, ou seja, depois das atribuições que eu falei aqui, muito dentro do espaço, agora também a gente fala do espaço fora, as nossas atribuições fora desse espaço aqui. A missão da igreja no mundo é a de participar no ministério de redenção e reconciliação de Cristo, no poder do Espírito. A igreja cumpre a sua missão fazendo discípulos através do evangelismo, ensino, compaixão, promoção da justiça e testemunho do reino de Deus. Missão da igreja do Nazareno é fazer discípulos à semelhança de Cristo. E como fazer discípulos à semelhança de Cristo? Esperar que eles entrem aqui? Isso pode acontecer. Em Atos a gente lê que Deus ia acrescentando àqueles que estavam ali. Mas a gente lê também que eles saíam, que eles iam até outras cidades, que eles faziam viagens missionárias, que eles pregavam de casa em casa, se reuniam, pregavam para aqueles que nunca ouviram falar de Jesus. Essa é a missão da igreja do mundo, da igreja de Cristo, da igreja de Deus, pregar o evangelho.
Eu falo assim porque você vai falar, essa é a missão da Igreja do Nazareno. A missão da Igreja do Nazareno é fazer discípulos, cumprir o ID de Jesus. Mas isso não é a exclusividade da Igreja do Nazareno. Isso é exclusividade, isso é, aliás, atributo de todo o povo de Cristo. Todos nós somos chamados para fazer o ID, independente da denominação. A igreja é uma realidade histórica que se organiza em moldes culturalmente condicionados. Existe tanto como um corpo universal, quanto congregação local. Separa pessoas chamadas por Deus para ministérios específicos. Deus chama a igreja a viver sob o seu governo em antecipação da consumação na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Algumas referências, eu separei o manual da Igreja do Nazareno, tem dezenas de referências que você pode consultar, como eu falei, estudar o manual, estudar a Bíblia através dessas referências. Eu vou ler algumas delas, como por exemplo, essa de Jeremias, capítulo 31, versículo 33. E o texto diz: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Deus aqui está mostrando, não é Deus de uma instituição, de um prédio, de uma organização, mas é Deus de pessoas. Ele tem um povo. Nós hoje somos também povo de Deus. Mateus capítulo 16. No versículo 13 diz assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? Respondeu Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do inferno dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então nós vemos aqui, por exemplo, quando Jesus fala, não querendo pregar em cima dessas referências que eu estou lendo, mas fazendo uns pequenos comentários. Aqui nós temos, por exemplo, então, Jesus falando com Pedro: tu és pedra e edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E quando vamos para Atos 2, Pedro é quem levanta a sua voz no meio daquela multidão de mais de 3.000 homens e mulheres e prega Jesus Cristo. E aquela multidão se converte pela pregação do Evangelho de Pedro. Ali começa a igreja de Cristo, a igreja propriamente cristã, porque, inclusive, além de a gente ler ali em Atos que eles se reuniam de casa em casa, mesmo sendo perseguidos, conjecturamos que muitas daquelas pessoas, se não quase todas, quando voltaram para os seus lares, e lemos em Atos que eles não eram todos judeus, muitos ali eram de outras nacionalidades. Conjecturamos que quando voltaram para os seus lares, voltaram com a mensagem que Pedro deu. Voltaram cheios do Espírito Santo, porque foi no dia de Pentecostes. Voltaram pregando Cristo e provavelmente instituindo pequenas igrejas, pequenas congregações cristãs. Claro, é uma conjectura, a Bíblia não fala, eu não vou colocar na Bíblia aquilo que não está escrito, mas podemos assim conjecturar, porque tu imagina, você acha que nenhuma daquelas pessoas voltaram para os seus lares a fim de falar de Jesus? A fim de dizer, contar as novidades? Além disso, eu tenho essa mensagem, essa palavra de Pedro, que Jesus deu para Pedro, como uma palavra profética, porque nós todos somos também igreja de Cristo. Que você seja igreja de Cristo onde você estiver. Que não seja propriamente dito uma igreja
você está no seu trabalho, você está na faculdade, ali você seja a igreja de Cristo. As pessoas, ao olharem para suas atitudes, para o seu semblante, elas possam ver que você é diferente delas, não porque você é soberbo ou se mostra melhor, mas porque há algo que elas não sabem definir, mas é a luz de Cristo em você. E quando ele termina, Jesus dizendo: dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Olha esse texto aqui. Vai para Mateus 18 depois, e você vai ler que Jesus está falando sobre se um irmão pecar contra outro irmão, o que aquele outro irmão tem que fazer. Com relação a ir lá, conversar com ele, chamar outras pessoas para conversar com ele também, lançar perdão. Está falando sobre, Mateus 18, está falando sobre irmãos, desavenças entre irmãos e o que fazer. E você vai ler, mais para o final, que Jesus fala essa mesma palavra aqui. O que estiver ligado na terra será também ligado no céu. Mas o que estiver desligado na terra será desligado no céu. Sabe o que eu quero dizer para você? Unidade. A mesma palavra que eu mencionei anteriormente. A igreja deve viver em unidade. Ah, mas é difícil. Tem gente que pensa diferente de mim. Paulo, inclusive, na sua carta aos Coríntios, acho que capítulo 11, Paulo fala até que é bom que se tenha partidos dentro da igreja, aonde a gente vê quem é aprovado ou quem não é aprovado. Daqui a pouco eu vou ler quando a gente for falar sobre Santa Ceia. Mas não pode se haver desavenças, contendas. Porque aí vamos lembrar quando ele chama a atenção também de Sintique e Evódia. De duas mulheres na igreja que eu acho que era de Filipos, que estavam em desavenças. Paulo chama a atenção dessas duas mulheres, porque elas não podiam estar brigadas dentro da igreja. E se na sua igreja você estiver também com alguém, seja porque você fez alguma coisa para a pessoa ou a pessoa fez para você, reflita dentro de você, peça discernimento do Senhor, ajuda ele e vá lá e se conserta com seu irmão. Não deixe chegar um culto de ceia, vocês tomarem ceia. Não deixe lançar a mão sobre a salva para dar ofertas e dízimos, sem antes se corrigir com seu irmão. A igreja precisa viver em unidade. Finalizo esse artigo de fé com Hebreus capítulo 10. Versículos 24 e 25 diz assim: consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemo-nos de congregar-nos, como é de costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia aproxima. Ou seja, consideremo-nos também uns aos outros. Às vezes eu quero ir até o final com a minha ideia e não abro mão para poder considerar do meu irmão também. E aí cria-se a desavença. Consideremo-nos também uns aos outros, para que a gente possa estimular o amor e as boas obras. O próximo artigo de fé, o 12º, a gente entra nos sacramentos da igreja, e a gente tem o primeiro, que é o batismo nas águas. Cremos que o batismo cristão, ordenado pelo nosso Senhor, é um sacramento que significa a aceitação dos benefícios da expiação de Jesus Cristo, para ser administrado aos crentes, e constitui uma declaração da sua fé nele, como seu Salvador, e de seu pleno propósito de andar obedientemente em santidade e retidão. Então, o batismo nas águas não é uma invenção da igreja. Foi instituído por Cristo. Sendo o batismo símbolo da nova aliança, as crianças poderão ser batizadas quando os pais ou tutores o pedirem, os quais ficarão na obrigação de lhes assegurar o necessário ensino cristão. O batismo pode ser administrado por aspersão, afusão ou imersão, segundo o desejo do candidato. A Igreja do Nazareno, ela não impede que crianças menores de idade, menores de 10 anos, sejam batizadas nas águas. Os pais que tenham um filho de 1 ano de idade, se quiserem, podem recorrer ao pastor e podem solicitar
o batismo nas águas. E cabe o pastor, se ele achar por bem, batizar ou não. A Igreja do Nazareno não obriga e nem impede. Ela coloca aqui, sendo o batismo símbolo da nova aliança, as crianças poderão ser batizadas quando os pais ou tutores assim pedirem. Porém, que fique bem claro que o batismo nas águas, para essa situação, não é um batismo de arrependimento, não é um batismo de purificação de pecados, não é o mesmo batismo com significado que damos para os adultos. É apenas um símbolo de uma nova aliança, mas aquela pessoa que ainda uma criança está fazendo com Cristo Jesus através de seus pais ou através de seus tutores. Mas é tudo uma questão também de análise. O pastor pode sentar com os pais, principalmente se os pais não forem cristãos, principalmente, o pastor pode sentar com eles, pode conversar com eles e de repente convencê-los de que o batismo nas águas não seja uma boa ideia. Mas também pode conversar com eles e batizá-los. Vai da consciência de cada um. Como eu falei, a Igreja do Nazareno não proíbe nem obriga. Porém, como diz o texto aqui, eles ficarão na obrigação de lhes assegurar o necessário ensino cristão. Ou seja, os pais cristãos têm a obrigação de manter aquela criança nos caminhos do Senhor, através de culto nos lares, escola bíblica, escolinha para as crianças, um crescimento cristão. Não podemos também batizar e falar assim, larguei de mão, é com eles que se virem com o ensino cristão. Não é assim. A igreja tem um papel fundamental. Isso aqui é a opinião minha, obviamente não está escrito no texto sobre a responsabilidade da igreja, mas eu creio, por muita lógica, que a igreja tem um papel fundamental no ensino cristão, seja do adulto, seja da criança. Mesmo que os pais, segundo o texto, estejam responsáveis. E o batismo, ele pode ser de 3 formas: a aspersão, a fusão ou imersão. Um é quando a água vem em cima da cabeça. Pode ser por uma torneira, um copo de água. Outro é por aspersão. Vou borrifando água na pessoa. Vamos supor, você tem uma pessoa que se converteu, mas ela está acamada no leito e quer muito se batizar. Você vai impedir o batismo dessa pessoa? Você vai dizer não, quando você estiver curada e você for lá na igreja. Mas é uma doença muito grave que a pessoa está acamada na cama, está no leito. O que você vai fazer? Então, você não pode tirá-la da cama e mergulhá-la numa piscina, num batistério. Por isso, na Igreja do Nazareno, você tem outras maneiras de batismo também. O mais comum é o batismo por imersão, aquele que a gente mergulha por completo. Algumas referências bíblicas, a gente tem aí, por exemplo, Mateus capítulo 3, versículo 11, é um texto que o contexto dele, você vai ler, fala sobre João Batista, e quando Jesus se aproxima dele, e João Batista, ele fala assim, eu vos batizo com água para arrependimento. Lembrando que João Batista não está falando para crianças, está falando para adultos. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ou seja, quem batiza no Espírito Santo é Deus, através de Jesus. Quem batiza com água é a igreja. Para quê? Para os adultos, como sinal de arrependimento e rendição dos seus pecados. Então a pessoa só está arrependida quando se batiza? Só está limpa dos seus pecados quando se batiza? Não. O arrependimento vem do coração. Não há necessidade do batismo nas águas para a pessoa se arrepender. Não há necessidade do batismo nas águas para a purificação dos seus pecados, porque quem nos purifica dos nossos pecados é o sangue de Jesus. Porém, o batismo nas águas é o símbolo desta nova aliança
feita com Cristo, onde eu mostro para as pessoas que eu me arrependi dos meus pecados e Cristo me purificou deles. E agora eu saio da água como uma nova pessoa e estou mostrando isso para todo mundo. É isso. E vamos ler aqui capítulo 28 do mesmo Evangelho de Mateus, no versículo 19. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, Jesus está chamando a igreja, vá e faça discípulos, pregue o Evangelho. E aqueles que aceitam, agora é acréscimo meu, batize-os com águas. Batize-os. Não. Jesus está falando aqui, vá, saia daqui dessas 4 paredes e pregue para o vizinho, pregue no outro bairro, pregue na outra cidade, faça discípulos, batize-os com água. Romanos capítulo 6, versículo 3 e 4. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Então, como eu falei, batismo é um símbolo que você está mostrando para as pessoas que você foi sepultado com Cristo e agora é uma nova criatura. 13º artigo de fé, outro sacramento, é a ceia do Senhor. Cremos que a ceia da comunhão, instituída pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é um sacramento que proclama a sua vida, sofrimentos, morte sacrificial, ressurreição e a esperança da sua segunda vinda. A ceia do Senhor é um meio da graça em que Cristo está presente pelo Espírito. Todos são convidados a participar pela fé em Cristo e a ser renovados na vida, salvação e na unidade como igreja. Todos devem chegar em reverente apreço pelo seu significado e, através dela, proclamar a morte do Senhor até que Ele venha. Vou deixar para você fazer uma pesquisa. Existem 3 tipos de prática da Santa Ceia. Algumas religiões, outras denominações cristãs protestantes, fazem a transubstanciação e a consubstanciação. E eu quero que você pesquise o que é a prática da ceia pela transubstanciação e a prática da ceia pela consubstanciação. Como que acontece isso? Faça essa pesquisa, anotando também quem realizam essas práticas e leve para o superintendente do MED local ou para o professor da escola bíblica sobre isso. Nós, na Igreja do Nazareno, nós fazemos a prática do memorial. Nós praticamos a Santa Ceia em memória de Cristo. Por isso, sempre que o pastor, o ministrante, ele está ministrando a Santa Ceia, ele fala, fazer isto em memória de mim, repetindo as palavras de Cristo, porque é em memória. O pão é o pão. O suco de uva, que representa o vinho, é só um suco de uva. E quando a gente come, a gente está comendo um pão. Quando a gente bebe, a gente está bebendo um suco de uva. Mas é em memória de Cristo. Nós fazemos isso em memória. Outras igrejas, outras denominações fazem de forma diferente, como eu falei, a transubstanciação e a consubstanciação. E pesquise isso. Aqueles que têm fé em Cristo e amor pelos santos são convidados por Cristo a participar tão frequentemente quanto possível. Referências bíblicas sobre a Santa Ceia, nós temos a passagem muito conhecida em Lucas, a última ceia, versículo 17 do capítulo 22, o evangelista escreve, tomando um cálice, havendo dado graças, disse, recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão,
tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, o meu sangue derramado em favor de vós. Primeira carta aos Coríntios é um texto também aberto diversas vezes nas ministrações de Santa Ceia, quando o ministrante geralmente lê no versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. E o ministrante continua lendo esse texto durante a ministração da ceia. Eu estou lendo 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 em diante. Mas eu quero chamar a atenção para o versículo 17 até o 22. O texto de Paulo escreve assim: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto ajuntais não para melhor, e sim para pior. Paulo aqui já começa dando um solavanco aí no povo da igreja de Coríntio. Porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja. E eu, em parte, o creio, porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reuni no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque, ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Lendo esse texto aqui, mas lembrando da ceia de domingo passado, eu vou pensar assim, mas como é que as pessoas se embriagavam? Como é que as pessoas comiam dessa forma? É porque na igreja de Corinto, a prática da Santa Ceia era um banquete, era como a prática de ações de graças, aquele mesão repleto de alimento, com bebida mesmo, vinho, sendo que os menos favorecidos da igreja não comiam, como diz aqui o texto, há quem tenha fome, ao passo em que há quem se embriague, e os mais favorecidos, aqueles que levavam os pratos mais sofisticados, né, os vinhos melhores, aqueles comiam a beça. E a Santa Ceia do Senhor perdia o significado, virava apenas um jantar, uma festa, uma celebração deles, que ao invés de ser uma celebração para Deus, era uma celebração para eles. E Paulo, então, chama a atenção deles aqui. Vocês estão fazendo tudo errado, não é desse jeito, não é dessa forma. Está tudo errado. E aí depois vem o versículo 23, onde ele fala: porque isto recebi do Senhor, o que também vos entreguei. E aí ele continua ministrando a ceia correta para o povo. Próximo artigo de fé é a cura divina. Não é um sacramento, mas também cremos. Cremos na doutrina bíblica da cura divina e exortamos o nosso povo a oferecer a oração da fé para a cura dos doentes. Cremos também que Deus cura através dos meios da ciência médica. Você ir ao médico, tomar remédio, não está negando a fé divina. Ao passo que você entregar a sua doença para Deus, pedir a Ele que te cure, não te impede de ir a um médico, de ir a um hospital tomar um remédio. Fé e obras. Está alguém entre vós doente? Ore. Peça a Deus. Ore ao Senhor. Deus, oro pela vida do meu irmão que está nesse momento acamado, que está passando por um problema de saúde. Ore. Espere que Deus vá curá-lo. Ah, mas aí passou um tempo, quem curou foi o médico, quem curou foi o remédio. Não, quem curou foi Deus. Porque cremos que Deus cura através dos meios da ciência. Quem deu a sabedoria para o médico, para os cientistas que produziram aquele remédio, referência
acerca da cura divina, nós temos Mateus capítulo 4, versículos 23 e 24. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. Leve os doentes ao Senhor. Leve eles em oração, leve seus nomes, ore por quem você sabe que está doente. Busque a Deus pelos seus irmãos, parentes, amigos, que você sabe que estão passando por problemas de saúde, porque Deus pode curá-lo. Creia que Deus pode, seja por uma cura milagrosa, divina, seja pela ciência médica. Tiago, capítulo 5, versículo 13. Está alguém entre vós sofrendo? Faça uma oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. O próximo artigo de fé, a segunda vinda de Cristo. Cremos que o Senhor Jesus Cristo voltará outra vez, que nós, os que estivermos vivos na sua vinda, não precederemos aqueles que morreram em Cristo, mas que se permanecermos nele, seremos arrebatados com os santos, ressuscitados para encontrarmos o Senhor nos ares, de sorte que estaremos para sempre com o Senhor. Referências em João, capítulo 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fora eu, vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Filipenses, capítulo 3... versículo 20, Paulo escreve para eles: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, até subordinar a si todas as coisas. E aí a gente liga ao último artigo de fé, ressurreição, juízo e destino. Cremos na ressurreição dos mortos, que tanto os corpos dos justos como os dos injustos serão ressuscitados e unidos com os seus espíritos. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem feito mal, para a ressurreição da condenação. Cremos no juízo vindouro, no qual cada pessoa terá de comparecer diante de Deus para ser julgada segundo as suas obras nesta vida. Cremos que uma vida gloriosa e eterna é assegurada a todos aqueles que creem em Jesus Cristo, nosso Senhor, para a salvação e o seguem obedientemente, e que os que são impenitentes até o fim sofrerão eternamente no inferno. Nós cremos que Jesus voltará, e depois que voltar, ele vai julgar todos aqueles que fizeram bem, todos aqueles que fizeram mal. Em Deuteronômio, nós encontramos Deus dizendo para o seu povo: eis que hoje eu te coloco em sua frente o bem e o mal. Escolhe o bem para que tenhas vida eterna. Porque se nós escolhermos o mal, será a condenação eterna. É uma palavra que pouco se prega nas igrejas, porque afugenta as pessoas. As pessoas não querem ouvir falar de inferno, não querem ouvir falar de morrer sem Jesus, para onde vai. Mas é fato, morrer sem Jesus é inferno. Nós temos aqui algumas referências bíblicas também, no manual tem mais referências para você estudar. Daniel capítulo 12, versículo 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno.
Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Segunda carta de Coríntios, capítulo 5, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, estou lendo no versículo 10, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, você imagina, Cristo hoje é o nosso advogado, como João na sua carta diz, que nós temos um advogado, Jesus, justo. Esse mesmo advogado virá como um juiz para julgar. E de frente ao tribunal de Cristo serão julgados, cada um conforme o bem ou o mal que tiver feito por meio do seu corpo. Carta de Paulo, carta de Daniel. Assim como também Apocalipse concorda com isso tudo. Capítulo 20, versículo 11 ao 15. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme os que se achavam escritos nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Mas hoje, nesse exato momento, você tem certeza que seu nome está escrito no livro da vida? Dê um glória a Deus se você tem essa certeza. Se não, reflita para dentro de você e pense, o que está de errado dentro de mim? Aonde eu estou cometendo essas atitudes erradas? Qual o pecado de estimação que eu tenho? E por último, eu quero ler no capítulo 22, o versículo 12. Você leia o contexto inteiro, que fala também sobre essa questão da ressurreição, juízo. E no versículo 12, Jesus diz assim: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Quem salva é a sua fé em Cristo Jesus. Pela fé sois salvos, e isso não vem de vós, é dom gratuito de Deus. Mas aqui nesse versículo nós não estamos mais falando sobre quem faz o mal, nós estamos falando somente quem faz o bem. Somente daqueles que foram julgados por Cristo para a salvação eterna. E aí na salvação eterna, agora vem cá grupo, que eu quero falar com vocês. Vamos lá. De acordo com o bem que vocês fizeram, eu tenho aqui um galardão para retribuir. De acordo com as suas obras. E aí eu venho te perguntar agora, o que você tem feito com as suas obras? Com as obras de suas mãos? Você é daquele tipo salvo, sentado e satisfeito? Aceitei a Cristo, estou salvo, vou à igreja, adoro ao Senhor e vou embora? Eu quero incentivar você. Procure seu pastor. Procure o líder de algum ministério na sua igreja. Mostre-se prestativo, mostre-se útil. Diga que você quer fazer alguma coisa no reino de Deus, na igreja. Mostre que a sua vida pode ter relevância na sua comunidade. Seja referência para alguém. Busque trabalhar na obra do Senhor com as suas mãos. No ministério de louvor, no ministério de compaixão, no evangelismo, na pregação da palavra, na manutenção da igreja, na limpeza, na recepção, aonde quer que seja, busque trabalhar na obra do Senhor, busque trabalhar no reino de Deus, busque relevância, porque como eu li aqui, Apocalipse 22, 12, isso não é requisito para a salvação. Mas Jesus deixou bem claro
Está comigo o galardão que eu tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Essa mensagem não é segundo as suas obras, se bem ou se mal, mas segundo as suas obras dentro da comunidade cristã. O que você tem feito? Sua vida tem sido relevante? Pense nisso. E que o Senhor Jesus possa te abençoar e que você possa ser bênção para a sua igreja, para a sua família, para a sua comunidade, para o seu trabalho. Pai querido, Pai eterno, em nome de Jesus, quero agradecer a Ti pela vida dos meus irmãos que assistiram a esta aula comigo. Quero agradecer pela minha vida, a vida da pastora Vanessa, do superintendente pastor Antônio Carlos. Que o Senhor possa continuar abençoando essa escola bíblica online. Em nome do Senhor Jesus, amém. E fica ligado, porque vamos continuar ainda, no próximo domingo, falando sobre identidade nazarena.